Bom dia a todos. Bom dia a todas. É um prazer, é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Fiquei muito satisfeito quando o João Daniel me convidou para participar, para falar um pouco sobre esse tema com vocês, que é um tema que eu vivo, um tema que a gente vive, um assunto que a gente vive na nossa casa. Então, obrigado, João Daniel. Eu gostaria de parabenizar também o João Daniel, a todos vocês aí que fazem parte da Abrajuc, que acho que é uma iniciativa muito saudável, muito boa e diria que necessária, né? Que imprescindível principalmente para o cenário que a gente está vivendo atualmente no nosso país, né? Parece que a gente viveu durante muitos anos aí no cenário brasileiro aqui em uma espécie de apatia política, onde a população de uma maneira geral não se envolvia com a política, não sabia nem o que era esquerda, o que era direita, qual era a ideologia que estava no poder, o que estava sendo falado, por que os políticos tomavam determinadas decisões, né? Mas graças a Deus tem havido um despertamento aí a respeito dessas questões, e é imprescindível que hajam mesmo associações, pessoas, iniciativas para falar sobre esse assunto, para expandir, explanar sobre esse assunto, porque o comunismo, né, a esquerda, eles se levantam, eles fazem movimentos, fazem barulho, fazem reuniões, eles militam por aquilo que eles querem, seja lá os quais interesses que eles tenham, e normalmente esses interesses a gente sabe que são interesses escusos, né? Mas, então, eu acredito que é imprescindível e parabéns, então, vocês que vocês consigam de fato crescer e alcançar mesmo uma grande quantidade aí de pessoas. E podem contar comigo para o que precisarem, para o que estiver ao meu alcance, tá, João? Pode contar comigo aí para o que for possível, tá? Bom, o João me convidou para falar um pouco sobre o homeschooling e a escolarização obrigatória, fazendo um pouco desse paralelo aí, mas a gente precisa falar um pouco sobre o homeschooling primeiro, para depois a gente fazer um pouco desse paralelo sobre o homeschooling com a escolarização obrigatória. Então, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Brum. Você pode passar, por favor? Meu nome é Thiago Brum. Eu sou de Volta Redonda, sou nascido e criado em Volta Redonda. Sempre morei em Volta Redonda. Morei um tempo no Rio, mas depois voltei para Volta Redonda. Sou casado, temos 3 filhos. Somos praticantes do homeschooling desde 2017. Começamos no início de 2017, então tem 4 anos e meio que a gente pratica o homeschooling com os nossos filhos. E aí, muita gente não consegue distinguir, mas a minha esposa é a morena. A loura é a minha filha, tá? Quando eu ando com a minha filha na rua, as pessoas às vezes perguntam se é minha namorada, se é minha esposa, porque ela é alta, né? Assim, não é que ela é alta, a minha esposa que também é um pouco baixinha, mas enfim, elas são do mesmo tamanho, a minha esposa e a minha filha está com 16 anos, a Júlia, e ali o Guilherme e o Benjamin. E a minha esposa Carla. Bom, e praticamos homeschooling desde 2017. Pode passar. Bom, o homeschooling, apesar de o nome homeschooling significar escola em casa, né, a tradução literal de homeschooling, que é uma palavra em inglês, é escola em casa, não necessariamente as crianças que praticam homeschooling, as famílias que praticam homeschooling, elas ficam em casa. Elas têm a educação delas somente dentro de casa, porque é uma visão que normalmente as pessoas têm de que homeschooling, então a criança vai ficar trancada dentro de casa, enfiada no meio de livros e não vai poder ter contato com outras crianças. Mas isso não é verdade, não é assim que acontece, muito pelo contrário, normalmente as famílias que praticam homeschooling têm uma vida social bem ativa, bem diversificada, principalmente para proporcionar essa educação integral das crianças. E a questão da escola também. O homeschooling não é levar a escola para dentro de casa, não é montar uma sala de aula em casa, montar um quadro, ter ali os horários da aula de matemática, português, geografia, ciências, história, como se fosse uma escola só que dentro de casa. Não é essa a proposta do homeschooling, não é essa a prática que a gente vê nas famílias homeschoolers. Então, no Brasil, julgou-se mais pertinente, ao invés de chamar de escola em casa, para não dar essa conotação de que está imitando, fazendo uma pequena escola, uma escolinha dentro de casa,
a gente chama de educação domiciliar, porque a educação ela é mais abrangente do que a escolarização. A gente precisa tentar entender, fazer essa distinção entre educação e escolarização. Pode passar. A educação, pode passar. Bom, a escolarização, ela hoje na verdade, no século XXI, a gente tem essa visão antecipada de que a educação se dá no ambiente da escola. Para você receber uma educação, você precisa estar na escola. E se você não está na escola, você não está sendo educado. Mas a gente sabe que a educação, se a gente parar para analisar um pouco honestamente, a gente sabe que a nossa educação integral no ser humano, o nosso intelecto, o nosso físico, o nosso psicológico, o nosso espírito, ele é desenvolvido em vários ambientes. A gente aprende conteúdo, a gente aprende com a nossa experiência de vida em ambientes diversos, na escola, na rua, no trabalho, em contato com outras pessoas, na internet, enfim. Então, a escolarização é um sistema de regras onde as crianças vão aprender a conviver naquele ambiente. Porque na escola a gente tem horário para entrar, tem horário para sair, tem horário para entrar, tem horário para ir no banheiro. Na escola tem uma série de métricas avaliativas às quais as crianças são submetidas. O desempenho da criança, se ela teve nota, se ela não teve, qual a nota dela, como está o comportamento dela. Então, a escolarização é esse treinamento para que as crianças consigam conviver nesse ambiente. Então, essa submissão a essas regras da escola. E dentro dessas regras da escola, tem os momentos onde elas vão aprender ali conteúdos. A escola ela é bastante conteudista, que ela se preocupa em passar o conteúdo daquele livro didático, daquele livro texto que está sendo trabalhado. A educação, por outro lado, ela diz respeito à formação integral do ser humano. Então, a educação ela não se dá somente no ambiente escolar. A educação, eu gosto de pensar na educação como se fosse um jardim, um grande jardim, com muitas plantas, muitas flores, muitas árvores. E cada uma dessas plantas, dessas flores, dessas árvores, são as nossas experiências, as coisas que a gente aprende e apreende para o nosso espírito, para a nossa mente, para o nosso intelecto, para a nossa prática diária. Então, nós como seres humanos, seres complexos, a gente aprende em diversas situações. Então, a educação é esse jardim. E a escola, ela seria uma planta dentro desse jardim. Ou seja, a escola tem uma participação na educação, mas dentro do grande jardim, que é a nossa educação, da formação integral do ser humano, a escola é uma planta ali, é um detalhe que vai participar da educação do ser humano, mas ela não diz respeito à integralidade da educação. Portanto, a educação pode e acontece fora da escola. Muitas vezes essa educação não é boa, não é de qualidade, mas o fato é que ela acontece, querendo a gente ou não. Pode passar, por favor. Bom, agora eu vou falar um breve histórico sobre como surgiu o homeschooling, a educação domiciliar. O homeschooling, por ser um subtema do tema educação, ele é um tema extremamente abrangente, que existem diversas vertentes pelas quais a gente pode abordar o assunto do homeschooling, mas por conta de tempo e para não ficar uma coisa muito cansativa, a gente vai ser um pouco sucinto no que a gente vai falar, mas depois vocês podem fazer perguntas à vontade aí. Se eu souber, eu prometo que eu respondo. Então, o homeschooling, a educação domiciliar, ela pode ser atribuída aos tempos antigos, desde quando começou a educação no período da Grécia Antiga, com os filósofos, com os pré-socráticos, onde eles se reuniam, às vezes nas praças ou nas próprias casas dos filósofos, para eles se educarem. Posteriormente, na Idade Média, com o período dos patrísticos, né, dos padres da igreja, que uniram ali a filosofia com a religião e começou-se a estudar. E depois, posterior a isso, é que veio a questão das escolas, né? Os estados começaram a assumir a educação, mas começou a partir
da união aí, da religião com a educação. E de fato era como se fosse uma educação domiciliar, onde as pessoas estudavam em casa, estudavam nas casas, estudavam aqueles que tinham interesse, aqueles que buscavam o conhecimento, aqueles que buscavam a sabedoria, aqueles que buscavam aprender. Mas a verdade é que Pode passar, por favor? Ah, não, é esse mesmo. É isso mesmo, aquele lá mesmo que a gente ia passar. A verdade é que, sim, o homeschooling, com o nome de homeschooling, ele surgiu como um movimento social. Um movimento social que surgiu nos Estados Unidos na década de 70, onde aquele John Holt foi um educador, um escritor, escreveu muitos livros nessa área de educação. Então ele começou nos Estados Unidos a fazer palestras e escreveu até alguns livros falando a respeito da qualidade da educação das escolas públicas nos Estados Unidos. E ele ganhou muita força, esse movimento iniciado pelo John Holt ganhou muita força porque a população, de uma maneira geral, já estava insatisfeita com a educação como ela vinha acontecendo. O John Holt dizia, entre as coisas que ele dizia, que a escola havia se desumanizado, que as crianças eram tratadas como números, como objetos que entravam e faziam ali determinadas ações e depois saíam, como robôs, como máquinas. Não havia o contato da humanidade. E de fato é difícil uma escola, uma turma, imagina uma turma com 30, 40 alunos, para que um professor dê conta da individualidade de cada um dos alunos é realmente humanamente impossível. E esse movimento ganhou muita força então nos Estados Unidos e muitas pessoas começaram a falar, então, vou educar meu filho em casa. Foi a proposta que esse John Holt trouxe, para que os pais assumissem ali o protagonismo na educação dos seus filhos. Então, as crianças foram começando a estudar em casa, os pais foram começando a assumir o protagonismo da educação. E nos Estados Unidos eles têm muito forte essa questão de criar associações. Então foram sendo criadas associações de famílias praticantes de educação domiciliar, foram se juntando, se unindo, produzindo materiais para que eles próprios começassem a lecionar para seus filhos. E nos Estados Unidos, como é um país que tem muito forte essa questão da liberdade, de primar pela liberdade, o homeschooling foi então legalizado, foi regularizado logo que ele começou em todos os estados. Cada estado tem a sua legislação, mas em todos os estados, nos Estados Unidos, o homeschooling foi regularizado, apesar de que em alguns estados a lei é um pouco mais rigorosa, os pais têm que prestar contas para o estado, enquanto que outros estados é bem à vontade, bem liberal, assim, os pais não precisam nem de prestar contas para o estado, mas enfim, mas todos os estados podem. E como foi algo que apresentou um bom resultado, as famílias, as crianças começaram a ser educadas em casa ali nos Estados Unidos, elas de fato se desenvolveram intelectualmente, pessoalmente, em relacionamento, profissionalmente. Outros países ao redor do mundo começaram a adotar o homeschooling. Então, hoje a gente tem aproximadamente 60 países onde o homeschooling é regulamentado, onde pode fazer o homeschooling, existem leis que prevêem que o homeschooling possa ser feito. Existem países também, poucos, mas existem países que proíbem expressamente a prática do homeschooling. É considerado crime o homeschooling nesses países. No Brasil, no entanto, a gente não tem essa legislação específica. Pode passar. Antes de eu falar da legislação no Brasil, aqui são gráficos que eu peguei da ANED. A ANED é uma associação aqui do Brasil, ANED, a Associação Nacional de Educação Domiciliar. É uma associação aqui no Brasil que justamente representa as famílias educadoras, as famílias que querem, que desejam se associar à ANED, podem entrar em contato, se filiarem à ANED, eles disponibilizam alguns materiais para as famílias muito bons. Nós somos filiados à ANED. E a ANED fez esse gráfico. Tem um site da ANED, depois se vocês quiserem entrar, tem muita informação, tem muita coisa lá. Com uma estimativa. Por que é uma estimativa? Porque no Brasil a educação domiciliar ela não é regularizada, ela não é regulamentada. Então existem muitas famílias que praticam a educação domiciliar no Brasil, mas têm medo de falar.
tem receio de se expor, e com razão, porque de fato pode dar problema, de fato já tiveram várias famílias no Brasil que foram processadas por praticar a educação domiciliar. Então isso é uma estimativa que a ANED tem a partir dos contatos que ela tem, a partir dos filiados que elas têm, de quantas pessoas praticam a educação domiciliar no Brasil e de como se deu esse crescimento, né? Em 2010 ainda era algo bem inicial aqui no Brasil, bem embrionário, e a gente vê que o crescimento ele foi muito rápido, porque assim, se algo é bom, algo funciona, ele vai crescer organicamente, mesmo não tendo uma divulgação, um investimento, porque de fato não tem, porque justamente por essa questão de haver essa dúvida, se pode, se não pode, vou ser processado, não vou, então não existia tanta divulgação. Atualmente tem, graças a Deus, tem aumentado a divulgação, a mídia tem falado até um pouco de educação domiciliar, mas a gente vê que é algo que cresceu organicamente. Então hoje tem aproximadamente 7.500, porque aqui mostra, esse primeiro gráfico mostra até 2018, que eram os dados que a ANED tinha. Depois ali ela fez uma estimativa até 2020. Então são 7.500 famílias até 2018 e aproximadamente 17 mil até 2020. Ou colocando aí uma média de duas crianças por família, lógico que algumas famílias têm mais, outras têm menos, mas uma média de 2 crianças por família, isso dá aproximadamente 35 mil crianças praticando, crianças em homeschooling no Brasil. Então é algo que tem crescido. E por isso tem havido tanta movimentação. Algo precisa ser feito por essas pessoas, por essas famílias que estão praticando aí a educação domiciliar. Pode passar. E no Brasil, né? Pode ou não pode? Não é proibido. A gente sabe que não é proibido, mas também não é regulamentado. A gente fala que é um limbo jurídico, onde não tem algo que se diz se pode fazer, se não pode fazer, e as famílias ficam naquela dúvida se pode, se não pode. Existe no Brasil desde 1994, eu tenho 27 anos, que existem projetos de lei tramitando a respeito da educação domiciliar, mas eles simplesmente não avançam, eles simplesmente são tolhidos, são fechados e são arquivados. Então, esse de 94 foi arquivado, depois teve outro de 98 que foi arquivado também, em 2002 foi arquivado. Atualmente, existem 10 projetos de lei tramitando acerca da educação domiciliar, da regularização da educação domiciliar. Inclusive um do próprio presidente, porque uma das metas para os 100 primeiros dias de governo do Bolsonaro era regularizar o homeschooling. Isso ficou a cargo do Ministério da Família, da Damares, mas eles não conseguiram avançar com essa pauta, não conseguiram regularizar. Então foi feito um projeto de lei da presidência também. Então, esse é o projeto de lei mais antigo que está em aberto para a regularização do homeschooling, que é o PL 3.179 de 2012, se eu não me engano, é do deputado Lincoln Portela. Né? E aí todos os projetos de leis que foram abertos depois para a regularização do homeschooling foram apensados a esse projeto de lei que quando decidir um, todos irão decidir, porque todos tratam da mesma matéria, todos tratam do mesmo tema. E pode passar. E por que é importante a regularização da educação domiciliar no Brasil? A gente, hoje em dia, não tem tido tanto por conta da pandemia, porque muitas crianças já estão ficando em casa mesmo, apesar de ficar em casa na pandemia, tendo aula online, não é a mesma coisa de homeschooling. Mas muitas famílias já foram denunciadas no Brasil por praticar homeschooling e foram processadas por praticar homeschooling, sendo acusadas de abandono intelectual. A gente sabe que o abandono intelectual é deixar de prover a educação. E a família que faz educação domiciliar não deixa de prover essa educação. E normalmente, pelos dados que são apresentados pela própria ANED, normalmente essas denúncias das famílias que praticam educação domiciliar, elas vêm dos próprios parentes, dos próprios familiares das pessoas, das famílias, que veem, que não concordam
e acabam denunciando ali para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar, na maioria das vezes, não conhece o que é educação domiciliar, não sabe do que se trata, e fala que as crianças têm que ir para o colégio, e se os pais não colocam, eles apresentam ali uma queixa, uma denúncia, né, para o Ministério Público, e abre-se um inquérito. Houve um caso de uma família de Canelas, no município de Canelas, no Rio Grande do Sul, que foi denunciada, foi processada, foi condenada, disseram que a criança devia voltar para a escola, eles recorreram e o caso deles foi até o STF e foi julgado pelo STF em 2018, nesse recurso extraordinário 888.815, onde o STF não julgou inconstitucional a educação domiciliar. Ele não disse que a família poderia, só que em 2018, quando o STF foi julgar esse caso, a menina, a filha dessa família, que quando o processo foi aberto a menina tinha 13 anos, em 2018 a menina já estava na faculdade, né? Então não faria mais muita diferença o que o STF decidisse para essa família. Mas essa decisão, ela pautou todos os outros processos que estavam abertos contra todas as outras famílias praticantes de educação domiciliar. Então, o STF julgou que não era inconstitucional, mas que não poderia permitir que as famílias praticassem, que havia ali a necessidade de uma legislação específica tratando da educação domiciliar. Isso foi em 2018. Então, assim, essas famílias pioneiras da educação domiciliar no Brasil, elas foram muito importantes. Logicamente que muitas famílias, quando foram denunciadas, quando foram processadas, ficaram receosas, ficaram com medo e voltaram, e botaram os filhos na escola. Mas muitas famílias não fizeram. Elas assumiram ali o risco, assumiram a responsabilidade pelo ato delas e desobedeceram, né? Foi uma desobediência ali à ordem judicial. E graças a essas famílias foi que conseguimos ganhar força, conseguimos que o caso chegasse ao STF. Bom, o STF, que é o guardião da Constituição, disse que algo não vai contra a Constituição. Isso já foi um grande avanço na pauta da educação domiciliar no Brasil. A partir daí, a regulamentação da educação domiciliar tem ganhado força. Pode passar, por favor. Aí, sim, claro. Tá bom, depois você faz. Anota aí pra você não esquecer. Não, senão o raciocínio dele é também. Não, eu vou anotar, porque senão depois eu posso porque fica interessante. Tá. A pandemia e a educação domiciliar. Muita gente, quando começou a questão da pandemia, as crianças começaram a ficar em casa, começaram a ter aula online. No começo ficou um bom tempo sem ter aula nenhuma, né? Essas escolas aí, muitas escolas ficaram meses sem ter assistência nenhuma. As crianças, mas depois acabaram ali se adaptando e começaram as crianças a ter aula online. E muita gente acabou confundindo, falando, não, agora todas as crianças estão fazendo educação domiciliar, porque está todo mundo estudando em casa, né? Mas a questão do homeschooling, ela não é simples, como eu falei inicialmente, não é simplesmente estudar em casa e ficar em casa estudando. O homeschooling, ele é mais como um estilo de vida, é um estilo de comportamento da família. Todo o ambiente da família, todas as atividades da família, elas são pensadas a partir desse contexto de educação domiciliar, de uma família que pratica a educação domiciliar. Então não é simplesmente ficar em casa, pegar o livro e estudar, acabou aquilo ali, vai cada um para o seu lado. No cotidiano de uma família que pratica a educação domiciliar, sempre existem conversas, sempre existem passeios onde são mencionadas coisas para ensinar as crianças, onde as crianças estão aprendendo, estão conversando. A qualquer momento é um momento de se aprender, aquilo que a gente estava falando, da educação integral, que a educação não se dá somente no ambiente escolar. Muito pelo contrário, normalmente quando a gente ouve alguma coisa, vê aquela coisa, cheira aquela coisa, toca naquela coisa, a gente aprende muito mais do que se a gente lê no livro falando a respeito daquela coisa ou simplesmente ouve falando daquela coisa. Então, e muitos pais também, mas graças a Deus, assim, por essa questão de os pais começaram a falar que as crianças todas estão fazendo educação domiciliar, porque muitas pessoas começaram a saber que existiam essas famílias diferentes que faziam isso, porque muitos pais durante a pandemia simplesmente não sabiam o que fazer com seus filhos.
Porque os seus filhos, então, até então, eles terceirizavam boa parte do cuidado das crianças às escolas. Eles deixavam as escolas, algumas crianças ficam meio período, dependendo da escola, fica o dia inteiro nas escolas, e os pais não tinham tanto contato com seus filhos. E quando a criança começou a ficar em casa o dia inteiro, muitos pais, mães, ficaram desesperados. Eu não sei o que eu faço com meu filho, ele não para, ele não dá sossego, como é que o professor aguenta essas crianças, não aguenta. Não, tem família que faz isso, como é que pode, não é possível, que eu não aguento, não entendo. E aí começou-se então a falar um pouco mais do homeschooling, da educação domiciliar e dessas famílias que praticam isso. Pode passar. E isso trouxe aí uma maior visibilidade. Bom, uma coisa que sempre surge também com relação à educação domiciliar é essa fala de que a educação domiciliar é algo elitista, de que é só para uma classe, só para um pequeno grupo de pessoas que pode fazer esse tipo de educação. Mas a verdade é que existe mais ou menos um perfil das famílias que praticam educação domiciliar. Não que seja um perfil obrigatório, porque a ideia da educação domiciliar é exatamente a liberdade, para que qualquer pessoa tenha a liberdade de educar seu filho da maneira como ele achar pertinente. Mas a prática, a vivência, nos mostra que existe um perfil das famílias que praticam educação domiciliar. E normalmente são famílias que gostam de estudar ou que estão dispostas, né? Pais, mães que gostam ou que estão dispostos a estudar, dispostos a aprender. Porque todos nós aqui estudamos, fizemos ensino fundamental, ensino médio, mas muitas coisas a gente não lembra. Muitas coisas simplesmente a gente não lembra. Se a gente for ensinar, a gente vai ter que estudar. E não é só estudar o conteúdo, tem que estudar um pouco de pedagogia, de como que a gente vai passar, de metodologia, programar, se preparar. E normalmente os pais, mães que praticam homeschooling, eles estão dispostos a fazer isso, eles gostam de fazer isso, tem esse gosto. Uma outra característica das famílias que praticam educação domiciliar é que um dos pais não trabalha fora de casa, né? Normalmente a mãe, né? Normalmente a mãe fica em casa para que tenha esse tempo. Também não é requisito, nada disso que eu estou falando é pré-requisito, mas é o que a gente vê na prática. Porque o homeschooling, normalmente são os pais que educam seus filhos, mas também tem muitas famílias que praticam homeschooling que contratam professores particulares para ensinar determinadas matérias. Por exemplo, eu tenho dificuldade com física, e meu filho está começando a estudar física, e eu não estou conseguindo explicar isso. Eu vou e contrato um professor de física, o professor vai lá, leciona para ele e a gente vai acompanhando. Isso é absolutamente normal e acontece bastante também. Principalmente quando vai chegando ali na fase do ensino médio, por volta dos 13, 14 anos, onde vai ficando um conteúdo às vezes mais denso e muitas vezes os pais não conseguem fazer e contratam professores particulares. Mas normalmente um dos pais não trabalha fora. A legislação que está sendo proposta no Brasil para o homeschooling, ela está dizendo que um dos pais tem que ter nível superior. E a gente não tem concordado com isso. Porque assim, a prática demonstra que as famílias que praticam educação domiciliar, alguns têm nível superior, outros não têm. Isso não interfere em nada, isso não afeta em nada o aprendizado da criança, o crescimento da criança. E uma questão para a gente pensar, que se a gente vive em um país em que nem o presidente da República precisa de ter faculdade, por que para ensinar o meu filho eu preciso de ter faculdade? Entende? Então é uma coisa assim, muito discrepante. Então a própria ANED tem falado que ela, de fato, acaba sendo uma porta-voz das famílias que não concorda com isso, com essa questão de obrigatoriedade de que um dos pais tenha um nível superior. E um dado que a gente vê a respeito das famílias que praticam homeschooling, a gente consegue ter esse dado mais nas famílias americanas, porque no Brasil, como é algo muito novo e como é algo de certa maneira proibido, né, ilegal, muitas famílias não se expõem, então a gente não tem muitos dados para poder mensurar a quantidade, a renda, a formação, o gasto que cada família tem. Mas nos Estados Unidos, como já é algo permitido há muito tempo, então existem muitas pesquisas a respeito do homeschooling, então a gente tem muitos dados a respeito das famílias homeschooling americanas, então a gente pode fazer essa analogia. Então nos Estados Unidos, a renda familiar anual, a renda familiar média
nos Estados Unidos é de $91 mil. Familiar média anual do país como um todo. Das famílias praticantes de homeschooling, a renda familiar média é de $50 mil. Então, assim, não são famílias ricas, não são famílias abastadas que normalmente praticam o homeschooling. São famílias que estão dispostas a assumir o protagonismo da educação dos seus filhos. Isso não tem que ver com o dinheiro, com o quanto a pessoa ganha, com o quanto de dinheiro que aquela família possui para poder ensinar. Então, assim, de fato, a educação domiciliar, ela não é para todas as famílias. Não são todas as famílias que, por exemplo, têm a possibilidade de um dos pais ficar em casa com a criança. Tem realidade que realmente o pai e a mãe precisam trabalhar fora para complementar a renda só de um não é o suficiente para manter, e às vezes os pais não gostam, não têm paciência, etc, etc. E realmente isso é verdade. Mas uma analogia que eu gosto de pensar também é assim, alguém tem condição de comprar uma Ferrari? Eu não tenho condição de comprar uma Ferrari. Não sei se alguém aqui tem. Mas não é porque algumas pessoas não têm condição de comprar uma Ferrari que a gente vai proibir as outras de comprarem uma Ferrari. Quem tem dinheiro para comprar uma Ferrari, que compre a sua Ferrari e pode comprar. Agora, quem não tem, não compra. Então, quem tem possibilidade de fazer a educação domiciliar e quer fazer a educação domiciliar, que possa fazer, que faça. É uma liberdade, né? Lá ele estava conversando, Rodrigo, né? Isso. Estava conversando com o Rodrigo, ele falou que ele foi fuzileiro naval. Eu também fui fuzileiro naval. Não sei se você lembra, tinha uma música que a gente cantava lá na Marinha que dizia assim: existem aqueles que querem, mas não podem. Então a música diz que existem aqueles que querem, mas não podem. Existem aqueles que podem, mas não querem. Mas eu sou o fuzileiro naval, no caso do nosso contexto. Então, assim, tem famílias que podem, que de fato têm a possibilidade de fazer um homeschooling, mas não querem, não é o perfil delas. Tem outras que talvez queiram, mas de repente não podem. Mas existem aquelas que podem e querem, e essas têm que ter o direito de fazer. Pode passar. As motivações para que as famílias façam a educação domiciliar. As motivações, elas são diversas, né? Mas as que são mais apontadas, as que são mais divulgadas, são essas. E exatamente nessa ordem, a que ganha sempre em disparado nas motivações para que as famílias não pratiquem a educação domiciliar é a insatisfação com as escolas. A insatisfação como se dá o ambiente escolar como um todo, né? A gente não estou aqui para ficar malhando as escolas, acho que todo mundo sabe mais ou menos como funcionam as escolas. Tem muita insegurança, muitas vezes tem exposição a drogas, exposição a questões sobre sexo precocemente. Às vezes crianças pequenas já têm exposição, e às vezes não é nem por conta do parte dos professores, não, mas do ambiente, as outras crianças, os outros amiguinhos, que às vezes em casa eles têm esse contato e levam para as crianças, com violência, com bullying, com preconceito, com discriminação. E como eu tinha falado, é humanamente impossível para um professor com 30, 40 anos observar a individualidade de cada aluno. De repente, um aluno é mais tímido, ele precisa ali de uma atenção maior, de um estímulo maior para que ele participe, para que ele se desenvolva, e o professor não vai conseguir fazer isso. E o homeschooling, sendo essa educação personalizada, ele consegue alcançar a necessidade, atender ali a necessidade daquele aluno, daquela criança. Então, o primeiro motivo é isso. Um outro motivo é o desejo de transmitir valores éticos, morais e religiosos. Porque, como a gente está falando, a educação ela é integral. E muitas vezes nas escolas, não que a criança estudando em uma escola, o pai e a mãe não possam ensinar valores éticos, morais e religiosos. Pode e deve, né? É o dever nosso como pais. Mas a questão é que muitas vezes o que os pais ensinam de valores para as crianças em casa é conflitante com o que é ensinado nas escolas. A gente ensina uma coisa para os nossos filhos em casa e chega na escola e eles aprendem outra coisa, totalmente diferente. Aí chega o professor, fala que é isso, que é aquilo, que pode isso, que pode aquilo, uma ideia mais progressista, uma ideia mais revolucionária, ou às vezes no próprio amiguinho, o próprio colega, o ambiente ali, e a criança tende, principalmente a adolescente, tende a achar que
aquilo que é falado fora de casa é mais legal, é mais descolado, é mais moderno do que o que os pais falaram em casa. O que os pais falaram às vezes está antigo, é retrógrado e acabam dando mais ouvidos para o que é dito na escola. Então há esse conflito aí de valores. Uma outra questão é a superioridade acadêmica. Isso daí a gente tem estudos também americanos que demonstram que os alunos homeschoolers, eles têm, nas avaliações de desempenho escolar, eles têm notas superiores aos alunos das escolas públicas americanas. E uma outra motivação também é construir laços familiares mais robustos, onde você está convivendo com seu filho, você é o pai ou a mãe, você é o professor, você é o mestre, você acaba sendo referência para o seu filho, para o aprendizado dele. Em consequência, você vai conhecer bem ali o seu filho, o que ele vai aprender, como que ele aprende. Ele vai ter mais facilidade se ele ficar estudando 2 horas direto. Não, é mais fácil estudar meia hora com ele, parar meia hora, depois estudar meia hora. Ele gosta mais de matemática, mas ele não gosta muito de escrever, ou ele gosta mais de escrever, não gosta muito de matemática. Então a gente vai conseguir conhecer bem o gosto. Ele é mais agitado, então eu vou estudar com ele num lugar aberto, num lugar mais arejado, para ele poder correr e depois para a gente poder mostrar as coisas. Quando ele é mais introspectivo, vou sentar num lugar mais recolhido com ele. E tem essa proximidade, essa construção, esse fortalecimento dos laços familiares. Pode passar. Bom, alguns mitos e verdades sobre o homeschooling, né? As pessoas, quando ouvem falar da educação domiciliar, muitas vezes imaginam que a criança vai ficar trancada dentro de casa, dentro do seu quarto, com um monte de livros, e ela só vai poder jantar depois que ela aprender a fórmula de Bhaskara, depois que ela aprender o teorema de Pitágoras com 5 anos de idade, alguma coisa nesse sentido. Tendem a achar que a criança vai se trancar em uma bolha, vai ser afastada do convívio social. A criança vai ter uma visão, ela não vai ter uma visão ampla, uma visão plural, ela não vai conhecer a realidade, ela vai conhecer só aquilo que os pais querem mostrar para ela. Mas a verdade é que as famílias homeschoolers, elas se preocupam muito com essa questão da socialização, com essa questão do contato, de ter contato com outras crianças. E aí a gente entra na questão da socialização, que é uma coisa que de imediato já vem normalmente como primeira questão para aquelas pessoas que são contra, que argumentam contra a regularização da educação domiciliar. Como que essa criança vai se socializar se ela não for para a escola? Ela vai ficar em casa só com os pais, ela não vai ter socialização. A verdade é que assim, a gente só pode aprender uma coisa com alguém que saiba fazer aquela coisa, né? Não tem como eu aprender a soltar pipa com alguém que não sabe soltar pipa. Essa pessoa não vai ter nada a me ensinar se ela não sabe soltar pipa. Então, espera-se que as crianças aprendam a se socializar com os seus pais, porque espera-se também que os pais sejam maduros, os pais saibam se socializar, os pais demonstrem na sua vivência, na sua prática diária, virtudes que as crianças vão imitar. Porque imagina a criança aprendendo a se socializar com outras crianças. A gente sabe que a criança, naturalmente, ela tem um instinto egoísta. Ela sempre vai querer para ela. O brinquedo ela vai querer para ela, a comida ela vai querer para ela, a atenção ela vai querer para ela. E com um monte de outras crianças, cada uma vai ser uma briga de egos. É uma briga de o meu é melhor, eu quero o meu primeiro. E se a criança não tem esse modelo de socialização na casa dela, na escola, o que ela vai aprender? Não, eu tenho que sempre ter o meu primeiro, eu tenho que sempre receber o meu primeiro. Então, assim, espera-se que a criança tenha esse modelo de virtude, de socialização dos pais, desde sempre, desde bebezinho, desde que ela começa a andar, começa a ver, começa a ouvir. Logicamente, a gente não vai chegar para uma criança de 2 anos e falar, não, meu filho, você tem que cultivar a virtude da coragem. A criança não vai entender nada. Mas a partir do que ela vê, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas falas, aquilo ali já vai passando para ela como ela se comporta, como ela se socializa. Ela vê os pais se socializando com outros adultos, mas
as famílias homeschoolers frequentam diversos ambientes, tem encontros com outras famílias que praticam homeschooling, encontros familiares, igreja, frequentam igrejas, clubes. Então as crianças veem como se dá essa socialização. Num primeiro momento, ela tem que ter esse modelo de socialização vindo de casa, porque senão ela vai aprender a se socializar com as outras crianças, que são de fato tão imaturas quanto ela, que é uma outra criança. Em um segundo momento, então a gente sabe que a escola não é esse único ambiente de socialização. E os pais, as famílias homeschoolers, normalmente inserem os seus filhos também em vários contextos. Por exemplo, lá em casa os nossos filhos eles fazem aula de jiu-jitsu, fazem aula de futsal, a gente deixa eles, tem um período que eles podem brincar na rua com outras crianças. A nossa filha também faz aula de natação. Nós frequentamos uma igreja, a gente está sempre em contato com outras pessoas, sempre tem evento na igreja, tem as turmas específicas para as crianças da igreja, encontros familiares. Tudo isso, as crianças estão sempre em contato com outras crianças. Então, e os pais precisam de ter essa preocupação de inserir seus filhos em outros ambientes. Um curso de inglês, um curso de artes, de pintura, alguma coisa para que a criança... Aí, a partir do modelo que ela tem de socialização em casa, ela vai então se socializar com outras crianças. E as famílias, eu conheci o homeschooling em 2008, quando tem um amigo meu que mora em Volta Redonda, ele é americano, ele mora aqui no Brasil já há um tempo, e ele praticava, agora os filhos dele já cresceram, já se casaram, ele praticava homeschooling com os filhos dele. E quando eu conheci, eu fiquei chocado, eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido falar, eu falei, como assim? Você não manda seus filhos para a escola, né? Pode, não pode? Como é que você faz? Enfim, surgiram um monte de questões na minha cabeça. E no primeiro momento eu achei, caramba, mas os filhos dele vão ficar trancados em casa, vão virar psicopatas, vão virar maníacos, que muita gente acaba tendo essa tendência. Mas graças a Deus que eu conheci o homeschooling assim, porque como a gente era amigo, eu frequentava a casa dele e tal, então eu tive contato com os filhos dele. E os filhos dele eram crianças absolutamente adoráveis, amáveis, simpáticas, diferente de muitas outras crianças, que eles sabiam conversar com crianças da idade deles, com crianças mais novas que eles, com crianças mais velhas que eles, com adultos, com idosos. Normalmente as crianças, elas conversam muito bem, nem sempre, mas conversam com outras crianças da idade dela. Aí vai com um adulto, a criança já não sabe falar, já fica retraída, já fica com vergonha. Por quê? Na escola, ela só estuda com crianças da mesma idade que ela. Então ela vai tender a se relacionar com outras crianças da mesma idade que ela, porque é onde ela passa a maior parte do tempo dela. Então nesse ambiente plural de contato com pessoas mais velhas, mais novas, sexo masculino, sexo feminino, pessoas mais ricas, mais pobres, gorda, magra, enfim, a criança tem esse contato social com diversos tipos de pessoas, então ela não vai se sentir acanhada quando ela tiver contato com uma pessoa mais velha, com uma pessoa mais nova, uma pessoa diferente dela, porque já é do cotidiano dela esse convívio. Então foi muito bom eu ter conhecido o homeschooling dessa maneira. Pode passar, por favor. Isso aí é uma pesquisa americana também, que demonstra a questão. Aí foi feito um estudo medindo a comunicação, habilidades de convivência, né, habilidades diárias, socialização e a maturidade dos homeschoolers. E nesse estudo, todos esses quesitos das famílias homeschoolers, eles tiveram uma pontuação maior do que as crianças que frequentam escolas públicas. Esse estudo americano, na comunicação, o homeschooler teve 113, habilidades diárias 112, socialização 109, maturidade 115. Aí fala disso, se funciona bem o homeschooler. O homeschool é por isso que ele tem crescido, é por isso que ele está crescendo, vem crescendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos hoje é um país que tem mais famílias praticantes de educação domiciliar, que é onde começou primeiro, onde tem mais essa liberdade, mas ainda assim é algo em torno de 4% das crianças que fazem homeschooling, porque de fato não são todas as famílias que vão querer fazer. Na verdade a maioria não vai querer fazer, mas não é por isso que a gente não vai permitir que aqueles que querem fazer o façam. No
não é mencionado tanto, nós precisamos olhar para as minorias, nós precisamos atender as minorias, né? Isso normalmente é um discurso da esquerda, mas quando se trata de uma família que quer fazer a educação domiciliar, fala, não, você tem que fazer igual todo mundo, você tem que ser igual todo mundo. Mas por que eu tenho que ser igual todo mundo? Eu sou dessa minoria aqui que quer fazer a educação domiciliar, e por que eu não posso fazer? A gente vai ver um pouco por que eles têm tanto interesse em que a educação domiciliar não seja aprovada, né? Não seja regularizada. Pode passar. Aí tem uma imagem também que eu achei interessante a gente colocar. Quando se pensa em homeschooling, né, o mito é que vai ficar preso, isolado ali no aquário sem ter contato com ninguém. A realidade é que vai ter contato ali, tem um peixinho ali com um peixe azul, com um peixe verde, com um polvo roxo, vai ter contato com o mundo, vai ter contato com a realidade e vai de fato conhecer a realidade. E as escolas, o desejo é que sejam todos iguais, né, que se torne ali uma massa que seja facilmente, de preferência, manobrável, né? O resultado é que eles se tornam mortos, enlatados e sem ação, sem capacidade de ação no mundo, sem capacidade de ação na sociedade. Né? Pode passar. Bom, eu vou falar bem rapidamente, bem superficialmente sobre as metodologias, algumas metodologias que existem para as famílias que praticam a educação domiciliar. Porque assim, eu costumo dizer que existem tantas metodologias para a educação domiciliar quanto famílias praticando essa educação domiciliar. Porque cada família vai ter a sua realidade, cada família vai ter a sua dinâmica familiar, a sua dinâmica de relacionamento, a sua dinâmica de estudo, a sua dinâmica de abordagem. Então, assim, cada família vai adaptar o seu método, mas existem essas diretrizes, esses currículos, essas bases, onde normalmente são desenvolvidos os estudos das famílias. O que normalmente as famílias, quando vão fazer educação domiciliar, iniciam é a metodologia tradicional, que é basicamente a metodologia utilizada nas escolas. Que é o quê? Tem um livro-texto, né, que é um livro didático, onde a criança vai estudar aquele livro, vai depois resolver as atividades. Vai ler um capítulo, vai falando a respeito de vai estudar geografia, está falando do Brasil, do relevo do Brasil. Ela vai ler ali sobre o relevo, depois ela vai responder o questionário. Então, o foco nessa metodologia tradicional é um foco, como eu tinha falado, uma abordagem conteudista. Se preocupa com o conteúdo. Ela tem que decorar aquele conteúdo, memorizar aquele conteúdo, aprender aquele conteúdo ali. Diferentemente da metodologia das escolas, em famílias que praticam a educação domiciliar, normalmente não são feitas avaliações igual em escola, te dá uma prova que você vai responder. Porque o pai, a mãe já está acompanhando, está assistindo ali o aluno, o filho. Então ele sabe o que o filho sabe, o que o filho não sabe, o que o filho aprendeu, o que o filho não aprendeu. Logicamente que, periodicamente, a gente gosta de dar uma ou outra avaliação a respeito de algum tema, só para que a criança sinta, não, agora é um momento em que eu vou estar sozinho. Quando a criança está fazendo ali alguma atividade, respondendo algum questionário, alguma coisa, ela tem dúvida, ela pergunta, como é que é isso aqui? Lembra que você viu tal lugar, você viu isso? A criança, eu lembro. Mas quando é uma avaliação, ela não pode perguntar. Então é bom só para ela ter esse contato com isso, porque a gente já sabe o que ela sabe e o que ela não sabe. A gente já acompanha ela, a família já acompanha. Então essa metodologia é a metodologia onde normalmente as famílias começam, que é mais conhecida, né? Que é que todos nós aqui fomos educados, né? Nas escolas. Tem uma outra abordagem também, que é a educação clássica. A educação clássica ela é baseada no Trivium. O Trivium é uma metodologia de educação que foi desenvolvida na Idade Média, que Trivium em latim significa 3 vias, né? 3 caminhos para se alcançar ali a sabedoria. Esses são 3 matérias, são três grandes assuntos, 3 grandes áreas, que é baseada aí a educação das crianças, que é a gramática, a lógica e a retórica. Então são esses 3 caminhos. E a educação clássica, para a educação domiciliar, para o homeschooling, ela divide por faixa etária. Então a faixa etária dos 4 aos 9 anos é a faixa etária que está na idade da gramática, ou seja, está na idade de conhecer as palavras, de conhecer as terminologias, de conhecer
significações, e depois dos 10 aos 14 anos é a fase da lógica, que é de fazer as associações com o que ela já aprendeu na gramática. Ela já aprendeu, então ela vai fazer essas associações com a realidade que a cerca, e faz esses raciocínios lógicos. E dos 14 aos 18 seria a retórica, que é justamente pegar os símbolos que ela aprendeu na gramática, pegar a realidade que ela conheceu na lógica e conseguir passar isso. A retórica, conseguir explicar o que ela pensa, o que ela vê, o que ela sente, a realidade que a cerca. Então é mais ou menos isso, mais ou menos assim que é dividido a educação clássica. Então ela tem esse foco no caráter do indivíduo, trabalhando o autodidatismo, a formação física e intelectual, uma formação mais ampla, não focada simplesmente no conteúdo, não uma formação tão conteudista, né? Pode passar? Tem um outro método também, que é chamado de Montessori, que é justamente baseado no nome da autora, que é Maria Montessori, o nome dela. Então, o objetivo dele é ajudar no desenvolvimento da criança. Tá. É ajudar nesse desenvolvimento de formação integral. É muito parecido também com a educação clássica, que essa Maria Montessori, ela escreveu uma literatura a respeito da abordagem com as crianças, e depois outros alunos dela, as pessoas que acompanhavam ela, então deram desenvolvimento para essa abordagem que ela tem. Uma outra metodologia também é o unschooling, que, como o próprio nome diz, é a não escolarização. O unschooling é mais praticado com crianças menores, com crianças pequenas, que é justamente não ter regras, mas não no sentido de ser algo, deixar a criança fazer o que ela quer, mas no sentido de deixar a criança estudar o que ela quer. Então, assim, é uma coisa mais livre. O que você gosta de aprender, o que você quer aprender, o que você... eu gosto de mato, então vamos para o mato ali, a partir daí começar a trabalhar com a criança. Para que a criança consiga perceber que ela tem a capacidade, ela tem a possibilidade de buscar o novo, né? A curiosidade. A curiosidade que a criança tem é algo que precisa ser explorado, precisa ser cultivado, porque é quando a gente tem curiosidade que a gente quer aprender. Eu estou curioso para saber como essa mesa foi feita, eu vou estudar, vou ver como é que fizeram, como é que cortaram, como é que mediram, como é que lixaram. A curiosidade nos leva ao aprendizado. Quando a gente perde a curiosidade no mundo, quando a gente olha tudo com olhos apáticos, com olhos indiferentes, a gente não tem mais curiosidade, não quer aprender mais nada, então a gente até perde um pouco do gosto de viver, do sentido de viver. E muitas vezes a gente acaba matando essa curiosidade que é nata das crianças, porque às vezes a curiosidade delas irrita, às vezes a curiosidade delas é inoportuna, é em momentos inoportunos, e os pais acabam matando essa curiosidade. Então o unschooling, ele foca um pouco nessa questão da curiosidade da criança, do que a criança gosta. Ela gosta de cachorro, então vamos conhecer o cachorro, vamos ver o cachorro, vamos passear com o cachorro, vamos ver como é que funciona, como é que pensa um cachorro, e a partir daí outros temas podem surgir, dentro da matemática, do português, da física, né? Então essa é uma outra abordagem, pode passar. E tem também um outro método que é o da Charlotte Mason, que é uma outra mulher também, que criou esse material. A Charlotte Mason, ela tem uma abordagem mais natural, digamos assim. O material da Charlotte Mason, ele foca muito no contato com a natureza, no contato com a criação, em conseguir em levar a criança a perceber a beleza de Deus na criação, a beleza de Deus em tudo quanto foi criado, né? E quando eu digo criação, eu digo a natureza, como a gente conhece como natureza, mas nós também, seres humanos, nosso corpo, o nosso funcionamento, tudo isso a gente sabe que é criação de Deus. Então ela tem muito essa questão do contato da criança com a realidade natural, não com a realidade artificial, não com a realidade criada pelo homem, mas com a realidade
natural. Todos esses materiais são bons, são bem amplos, mas como eu falei, cada família vai ter a sua dinâmica. Então, normalmente as famílias começam, não é uma regra, mas normalmente começam com o método tradicional e vão, aí a partir do momento que a família vai pegando um pouco mais de confiança, conhecendo um pouco melhor ali o comportamento do seu filho, o aprendizado do seu filho, eu acho que o meu filho, o método da Charlotte Mason vai ser muito bom. Então, vou adaptar aqui, vou inserir aqui elementos do método da Charlotte Mason, mas a educação clássica também é muito boa. Então, eu vou começar a trabalhar com ele aqui a partir do conceito da gramática, que é a idade que ele está, ou da lógica, e ver aquilo que mais contribui, corrobora para o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento todo, como um todo, né? Não só acadêmico, né? Mas desenvolvimento moral, pessoal, intelectual, físico, espiritual, né? E pode passar. Bom, aí agora a questão da escolarização obrigatória. Pode passar. Tem uma frase que eu coloquei desse autor chamado Ivan Illich, que é um autor que escreveu Sociedade Sem Escolas. Então ele fala aí justamente a respeito de que a escola ela acaba dividindo a realidade social, onde a gente tem a escola como um local para aprender e o restante do mundo para fazer outras coisas. A gente não consegue ter essa visão com a escolarização obrigatória, a gente não consegue ter essa visão de que a nossa educação ela se dá em todos os momentos, em todo o nosso cotidiano, em tudo o que a gente faz. O artigo... Pode passar. Ah, não, peraí, o pessoal acho que está lendo. Pode passar. O artigo 6 da Constituição, ele diz que todos nós temos direito à educação. E, de fato, é algo muito bom. De fato, é algo saudável nós termos esse direito. E a gente não discorda que todos devem ter esse direito. Mas o que as famílias que praticam a educação domiciliar querem e buscam é exatamente a liberdade. A liberdade de poder ministrar essa educação como ela julgar melhor ao contexto dela. E a gente sabe que toda educação, todo direito, ele gera um dever. Né? Se eu tenho direito à vida, alguém tem o dever de garantir que eu esteja vivo. Se eu nasci tendo direito à vida, o meu pai, a minha mãe, tem o dever de me alimentar, tem o dever de me aquecer, tem o dever de me abrigar, para fazer a manutenção da minha vida. Então, assim, se a gente tem direito à educação, isso gera um dever para alguém, para que alguém nos venha a nos prover a essa educação. E daí isso gera um dever tanto para a família quanto para os pais. Tanto para a família quanto para o Estado. Porque exatamente. Porque o Estado, ele, com a escolarização obrigatória, ele se vale desse artigo onde diz que todos temos direito à educação para impor a escolarização obrigatória. A gente viu no início que educação é diferente de escolarização. A educação é a formação integral do ser humano. A escolarização é aprender a se comportar dentro de um conjunto de regras. Não entrando no mérito se é bom, se é ruim, se está certo, se está errado, mas a escolarização é esse treinamento para aprender a se portar dentro desse conjunto de regras que compõe ali o cotidiano de uma escola. Então, quando o Estado impõe a escolarização obrigatória, ele tá nos dizendo que a escolarização, a educação só se dá na escola. Por isso que eu quis distinguir essa questão da educação e da escolarização, porque, na verdade, a escolarização obrigatória, ela se baseia ela utiliza o pretexto do direito à educação para impor a escolarização obrigatória. Mas a educação não se dá somente na escola. A educação ela se dá em todo e qualquer ambiente, como a gente viu inicialmente. E o problema da escolarização obrigatória é que ela dá um poder muito grande para o Estado. Por quê?
A gente sabe, pode passar, por favor. A gente tem visto que a esquerda, ela vem tomando espaço muito grande já há décadas aí dentro do ambiente acadêmico, dentro da educação. E por que eles têm esse interesse em tomar esse espaço dentro da educação? Porque eles sabem que a educação ou a escolarização é que vai formar o cidadão. E o cidadão é que vai formar a sociedade. Então, para eles é muito interessante que a sociedade veja a escolarização sendo igual à educação. Bom, se a escolarização é educação, escola é educação. É mesmo, e a sociedade vendo escola e educação como sendo a mesma coisa. A educação é algo bom. Todo mundo quer ter educação, todo mundo busca ter educação, desde a pessoa mais pobre, mais humilde, a pessoa mais rica. Alguma educação todo mundo sabe hoje em dia que precisa ter, que é bom ter. E aí, para eu ter educação, eu tenho que ir aonde? Na escola. Então, eu vou para a escola. Só que a gente, buscando educação, indo para a escola, e a escola sendo gerida pelo Estado, e aqui eu digo escola sendo gerida pelo Estado, não só sobre as escolas públicas, mas as escolas particulares também. Porque apesar das escolas particulares serem de iniciativa privada, as escolas particulares elas precisam ter um diretor, uma diretora, que tem que ser formado em pedagogia, que tem que ter estudado numa escola reconhecida pelo MEC, que tem que ter um diploma reconhecido pelo MEC que avaliou toda a grade que aquele profissional estudou. Os professores, eles têm que ser formados em uma escola que o governo autorizou aquela escola a funcionar. Ele recebeu um diploma autorizado, um diploma chancelado pelo governo de que ele pode fazer aquilo. Então tudo passa pela mão do governo, tudo passa pela mão do Estado. Então mesmo nas escolas particulares, a própria BNCC, não entrando no mérito de que se a BNCC está certa, está errado, se tem muito, se tem pouco conteúdo, mas a BNCC ela é formulada pelo Estado, ela é formulada pelo governo, formulada pelos políticos. Então a gente acaba tendo um poder, dando um poder muito grande para o Estado, o que é perigoso, o que é muito perigoso. Não entrando aqui no mérito também se o Estado é bom ou se o Estado é ruim, se ele é mau, né? Mas é uma arma muito grande na mão do Estado, onde ele vai poder doutrinar as crianças, que é de fato o que a gente vê acontecendo, doutrinar as crianças, os adolescentes, os jovens, a partir daquilo que ele quer que as crianças pensem. Então eles não estão preocupados, a esquerda, quando ela não quer que a educação domiciliar seja aprovada, seja regulamentada, ela não está preocupada se essas crianças que estão ficando em casa não vão ter acesso à socialização, não vão ter acesso ao conteúdo. A esquerda está preocupada que essa criança vai deixar de ser propriedade do Estado. Ela está preocupada que o Estado não vai mais poder interferir, colocar suas ideias na cabeça daquela criança quando aquela criança é pequena. Os pais vão poder ensinar outros conteúdos diferentes daquela agenda que a esquerda tem. Ao invés de formar estudantes, ela quer formar eleitores. A escola serve, em última instância, a escolarização obrigatória, em última instância, ela serve para formar eleitores. Ela vai impor na cabeça dos alunos aquilo que os governantes querem impor. E a gente tendo hoje em dia, graças a Deus, a gente está mudando essa situação, mas a gente ainda tem muita presença da política de esquerda, do centrão, no nosso país, e eles ainda interferem muito na formulação das leis, da própria BNCC. Então tem conteúdos ali que vão de encontro a essa agenda deles, a esse interesse deles. Então por isso que a esquerda ela é tão contrária à liberação da educação domiciliar, e por isso que a escolarização obrigatória é algo tão falado e não é aceito, né? A esquerda diz exatamente isso. No fim de tudo é o que eles dizem. Eles não dizem isso explicitamente, mas essa é a intenção deles. Nós somos contra a educação domiciliar porque o aluno vai se tornar um estudante e não meu futuro eleitor. É esse o pensamento deles. A gente tem problemas nas escolas? Temos muitos problemas nas escolas. A gente sabe que a gente tem problemas nas escolas. Mas esses problemas nas escolas, eles não impedem que a educação domiciliar seja liberada, aconteça em paralelo. As famílias que praticam a educação domiciliar não são contra as escolas, de maneira nenhuma. Eu não quero que a gente não quer que as escolas acabem de maneira nenhuma, como a gente
Como eu falei aqui, nos Estados Unidos, que é o país onde mais tem famílias homeschoolers, nós temos 4% dos alunos só que praticam homeschooling. Então a maioria realmente vai sempre fazer a escola, vai sempre ir para a escola. Agora, aqueles que não querem ir para a escola, eles não devem ser obrigados a ir para a escola. E nós temos problemas nas escolas. E esses problemas precisam ser debatidos, precisam ser resolvidos. Mas a gente tem a nossa Constituição há 32, 33 anos aí, que prevê a educação para todos, sendo direito para todos, e até hoje a gente tem problemas na educação, na escolarização. Então não é de hoje para amanhã que esses problemas vão ser resolvidos. Ainda mais esse cenário político que a gente tem, um governo de direita, com um Senado de esquerda, com uma Câmara de direita e de esquerda e centrão. E essa briga, eles não vão conseguir sentar numa mesa, não, então vamos montar assim, assim, assim. Não vão conseguir, não vai haver esse diálogo. E aí, enquanto isso, eu sou obrigado a deixar meu filho na mão da escola, sendo que eu tenho condições de fazer diferente. Então, eles não podem e não devem obrigar a gente, não, as escolas estão ruins, isso todos assumem, inclusive a esquerda, aqueles que são contra o homeschooling, assumem e dizem, as escolas realmente têm muitos problemas, que precisam ser resolvidos, e enquanto esses problemas não são resolvidos, não, mas aí você tem que deixar seu filho mesmo estando na escola cheia de problemas. Isso é um absurdo, é algo descabido, porque se eles percebem que a escola está com problema, eu tenho a possibilidade de dar uma educação diferente, então esse direito deveria ser garantido. Pode passar? E aí, como eu falei, não existe, apesar de aqueles que são contra o homeschooling dizerem que o homeschooling vai acabar com as escolas, vocês querem acabar com a escola, querem acabar com os professores, querem acabar com a carreira dos professores. Isso não vai acontecer, essa é uma realidade que não vai acontecer. Muito pelo contrário, com a regularização da educação domiciliar, vai se abrir um novo mercado, onde professores vão poder se especializar a auxiliar famílias que praticam a educação domiciliar, vão poder produzir material para essas famílias, vão poder dar assistência, dar consultoria para essas famílias que praticam a educação domiciliar. A liberação da educação domiciliar não é só para eu educar meu filho em casa, mas ela vai dar essa liberdade, por exemplo, para que famílias se encontrem, se reúnam e montem um local para que estudem, para que as crianças vão estudar. Acaba surgindo ali uma espécie de escola, entre aspas, onde as crianças vão estudar e outras crianças podem estudar. Iniciativas novas poderão surgir, empreendimentos novos poderão surgir, tanto digitais quanto físicos, e a escola vai sempre existir, a escola não vai deixar de existir. Então, só que a escolarização obrigatória, ela chega a ser algo ditatorial, ela chega a ser algo de forçar, de impor um pensamento, uma hegemonia que não condiz com os nossos anseios de liberdade, com os nossos anseios de poder ensinar aquilo que a gente acredita. Pode passar? Tá, você passou. E aí, para a gente finalizar, sobre as famílias. A gente sabe que a esquerda ataca as famílias, ataca a constituição familiar, como a gente entende que ela deveria ser. Por quê? Nas famílias são ensinados valores éticos, valores morais, valores religiosos. E esses valores éticos, morais, eles impedem o progressismo de progredir, né? Eles tolhem ali o progressismo. E a gente sabe que a família é essa célula máter da sociedade, célula fundadora. Sem a família, a sociedade simplesmente não existe. E sem que as crianças aprendam a como viver em sociedade dentro da família, elas vão aprender a viver em sociedade fora da família. E aí elas vão ter essas influências da escola, das escolas que são doutrinadas pelos governantes, por aqueles que querem impor a sua agenda nas crianças. Então, por isso que a gente precisa... por isso que no final das contas, assim, em suma, a educação domiciliar está defendendo o direito das famílias ensinar para os seus filhos aquilo que eles acreditam que é certo, que é bom, ensinar os seus filhos a buscarem conceitos de bondade, de beleza, de verdade. A esquerda, ela distorce tudo isso. A esquerda, ela exalta o feio, ela exalta o mal, ela exalta a mentira. Tudo isso é bonito, né? A gente vê as manifestações de esquerda, as coisas mais bizarras que acontecem ali, as coisas feias, eles exaltam o feio. E isso distorce a nossa mente, distorce a mente dos nossos filhos.
Então, no final das contas, a educação domiciliar, ela quer defender as famílias, quer defender o direito das famílias passarem para as próximas gerações valores do bom, do belo, do verdadeiro, éticos, morais, religiosos, e não serem manipuladas, não se tornarem massa na mão das escolas. E aí a gente conseguindo aprovar a educação domiciliar já é uma coisa. E aí a gente consegue tirar um pouco desse poder muito grande que é a escolarização obrigatória. E quem sabe aí, até o próprio Olavo de Carvalho, eu já vi um vídeo dele falando um pouco sobre a educação domiciliar, e ele falou que uma coisa que ele vê que como uma possibilidade de trazer um crescimento intelectual para o Brasil é o avanço do homeschooling, é o avanço da educação domiciliar, porque isso vai com certeza trazer essa busca pela sabedoria, pela beleza, pela verdade, né? Pode passar. Tá. E é isso. Obrigado a todos pela paciência em me ouvirem. Eu coloquei meu e-mail ali no final. Acho que hoje em dia ninguém usa e-mail, não tem meu e-mail ali. Se alguém quiser